Então, pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula de física, certo? Vou compartilhar com você aqui uma tela. Deixa eu logo aqui vir apresentar agora uma guia. Vetores. Pronto. Vocês estão vendo essa tela aí ou não? Sim, sim. Pronto. Aula passada nós vimos o conceito de aceleração, né? Então a gente chegou numa parte que envolvia sinais de multiplicação, mais com menos com mais, menos com menos, que são as quatro operações de multiplicação ou divisão de matemática, né? E o que é que eu fiz? Eu dei a parada ali, já estava realmente no final da aula, né? Eu dei uma parada ali, fui no Google, aí me despedi de vocês, fui no Google Sala de Aula, no Google Classroom, e coloquei lá os vídeos que vocês precisariam assistir para dar um embasamento naquela parte que eu percebi que tinha muito aluno com dúvida, certo? Então, espero que vocês tenham assistido. Não foi cobrada a tarefa, foi apenas para que vocês vejam, para vocês aprenderem. Pessoal, é normal ter deficiência em matemática? É normal, né? Agora, hoje em dia, vocês têm mil e uma formas de aprender. No meu tempo, não tinha internet. Né? No tempo que eu era estudante da primeira série de vocês. A internet existia na área militar. Né? A internet foi inventada pelo exército americano, né? Na realidade, praticada. Né? Foi inventada por um matemático que inventou o World Wide Web, que é o www, né? E por um físico. Depois começou a ser aplicado na área militar, nos Estados Unidos, e depois, graças a Deus, estamos aqui usando, né? Então, assim, não tem desculpa de não poder estar usando, porque tem várias aulas que mostram aquilo ali. Se você pegar um caderninho e você estudar, é força de vontade, vocês conseguem, pessoal. Não acumule o assunto, vocês estão numa fase que agora o Enem ele pode ser seriado, vocês vão fazer um Enem no final do ano. Se vocês quiserem entrar na universidade, vocês vão ter que fazer o Enem. E vocês têm que correr por fora. O que é o correr por fora? Vocês não podem só esperar a aula síncrona, vocês têm que também procurar a aula síncrona. Vocês são estudantes, certo? Vocês são estudantes. O curso do Instituto Federal é um curso puxado, né? É um ensino médio puxado. Exige que vocês tenham dedicação, certo? Se algum aluno trabalha, eu sei que pode acontecer. Quando eu era estudante de engenharia, eu também trabalhava, né? Eu tinha que me virar nos 30, mas a gente se vira. A gente sempre a gente vai buscar alguma hora para poder estudar. Todos vocês são inteligentes. Eu não me considero mais inteligente que nenhum de vocês. Considero vocês super inteligentes. Todos vocês são, né? Porque quem não é inteligente está comendo capim. Ninguém aqui come capim. Come? Não, né? Então todos vocês são inteligentes, né? Então é preciso que vocês tenham dedicação. Só para contar um exemplo, essa semana passada eu vi na TV, que eu nem assisto esse programa, mas apareceu, que eu estava na clínica com a minha mulher, a gente acaba vendo televisão, né? No canal que está lá, né? E que eu não vejo televisão. Eu assisto só o que eu quero pela internet, né? E a televisão, ela manipula muitas informações, né? A gente sabe disso, né? Como também na internet. A gente tem que saber filtrar as coisas e tentar entender. Mas voltando aqui. É, um garoto cortar a energia da casa dele e ele usava a luz elétrica do poste que ficava colado com a casa dele, colocava o motivo que cortaram a energia, eu não sei, né? Coloca, geralmente porque não pagou e não pagou porque vai ver acontecer algum problema financeiro, né? Bom, cortaram a energia, ele aproximava a cadeirinha dele, a cadeira, perto da janela e usava a luz do poste para poder estudar de madrugada. Esse cara é alagoano, ele saiu numa reportagem nacional, é alagoano, eu também sou alagoano, mas não é por causa disso que eu estou falando, não, tá? É porque ele mostrando só o esforço. E ele passou no vestibular de matemática da Universidade Federal de Alagoas. E se dedicou nos estudos e hoje em dia está fazendo uma especialização em matemática no INPA. O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ou seja, o cara conseguiu, né? Existem casos também de alunos que têm problemas é, visuais, alunos que têm problemas de locomoção, e mesmo assim conseguiram vencer, conseguiram passar no vestibular. Então, assim, graças a Deus vocês escutam, né? Vocês ouvem, vocês estão aqui na aula, né? Eu sei que um ou outro tem algum tipo de problema, mas a gente tem que pedir a Deus força
e contornar as situações, porque graças a Deus todos estão com saúde, né? Espero que sim, né? Então se cuidem, porque o coronavírus está aí, ele está mais violento, viu? Vacina não é sinônimo de você estar liberado das precauções que vocês têm que ter, né? Até porque os estudantes ainda não estão sendo vacinados, né? Começaram os professores agora há pouco tempo, certo? Então vamos nos cuidar, pessoal. E vamos nos esforçar para aprender. Então, voltando aqui, a dificuldade em matemática acontece. Eu tinha dificuldades também em matemática. Aí o que é que eu fazia? Quando eu ia para um assunto na universidade, que o professor começava a explicar que eu não entendia, eu chegava e começava a procurar aquilo. Mas eu não tinha internet, eu tinha que procurar em livros, né? Então eu estava com as deficiências em matemática básica. Eu começava a procurar em livros. Comecei a estudar por livros. Hoje em dia, vocês têm a gama, qualquer tópico que vocês colocarem no YouTube, vocês acham a informação, né? Então, se você se dedicar com calma, você consegue, certo? Você consegue. Então, vamos dar sequência, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, continuando, como eu disse, eu espero que vocês tenham visto os vídeos lá, tá? A gente passa. Não acumulem, pessoal. Não acumulem, senão fica muita coisa. O movimento uniformemente variado é o quê? Vamos lá. Movimento é algum objeto que está se movimentando em relação ao referencial, não está parado, certo? Ele está se movimentando. Referencial é aquilo que a gente usa para enquadrar se um corpo está em movimento ou não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você agora esteja dentro de um ônibus, viajando de Juazeiro para Salvador, tá bom? Você está dentro do ônibus. A pessoa que está ao seu lado, se estiver ao seu lado, ou o motorista que está lá na frente, enquanto o ônibus está viajando, o ônibus está se deslocando, você está em movimento ou em repouso? A resposta você vai falar o seguinte, ó, você só vai fazer a seguinte pergunta para você. Enquanto eu estou no ônibus me movimentando, né? Olhando para a rua, eu me afasto de alguma coisa que eu já olhei e me aproximo de alguma coisa que eu estou olhando. Não é verdade? Então você, em relação à rua, você está em movimento. Mas em relação ao motorista que você está observando lá na frente, você está parado, apesar do ônibus estar andando. Por quê? Porque você nem se aproxima, nem se afasta dele. Mas vamos supor que você resolva levantar para conversar alguma coisa com o motorista, perguntar para ele onde tem água, ou qual é a próxima parada, que você está querendo esticar as pernas, você está querendo descer do ônibus. Um exemplo, tá? Então, como é que você vai... você está em movimento ou em repouso, nesse caso? Ora, você agora passa a estar em movimento, porque eu estou pegando como referência o motorista. Então, como eu estou me aproximando dele, eu estou em movimento. Depois que eu falar com ele, quando eu voltar, também estarei em movimento, certo? Agora, se na hora que você estiver indo falar com ele, você toma como referência o seu boné, vamos supor que você esteja de boné, tá? Ou o prendedor de cabelo, ou o seu relógio. À medida que você está se deslocando, você está em relação ao seu boné, para falar com ele, você está em movimento ou em repouso? Em repouso. Porque à medida que eu me desloco, eu nem me aproximo, nem me afasto do repouso, ou do boné. Não é isso? Repare, quando eu faço esse movimento aqui, ó, de ir para frente e ir para trás, ó, eu nem me afasto, nem me aproximo do boné. Então, em relação ao boné, eu estou em repouso. Mas em relação à câmera, eu estou em movimento. Certo? Então, o movimento é fácil de identificar, né? Então, alguém aí me responda a seguinte pergunta. Você agora aí, quando eu digo você, qualquer um de vocês, você agora aí está em repouso ou em movimento em relação ao Sol? Vamos lá, pessoal. Participe aí. Marcelo Miller no chat respondeu repouso. Aliás, Mariana, repouso e Marcelo Miller, movimento. Alguém quer comentar Repouso, professor. É repouso. em relação ao Sol? A gente está em repouso? Acho. Então vocês não entenderam. Estamos em movimento. Sabe por quê? Porque a Terra se movimenta ao redor do Sol, pessoal. Então, se você pega o Sol, a Terra está se movimentando. Eu mostrei um slide aí para vocês, que vocês viram que a Terra se movimenta a 108 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. Pessoal, é muito rápido, pessoal. Vocês sabem, alguém tem noção qual é a velocidade? Então, estamos em movimento, tá? Alguém tem noção qual é a velocidade de um carro de Fórmula 1? Dá um chute aí, alguém sabe. Um carro de Fórmula 1 numa corrida, num retão. Sempre na hora que lá. 450. Quanto?
450? 450, né? O quê? Quilômetro Quilô- não. Quilômetros por hora. Quilômetro tem que ser assim, ó. 450 km/h. Porque a velocidade ou rapidez, ela tem a ver com a distância e com o tempo. Então, se você fala 500 quilômetros, Marcelo, você está falando distância. Se você fala 500 quilômetros por segundo, você está falando velocidade. Se você fala 500 quilômetros por hora, você também está falando velocidade. Me diga uma coisa aí, vou digitar no chat. O que é maior? 500 quilômetros por hora ou 500 quilômetros por minuto? Qual dos dois é maior? Qual é a velocidade que é maior? Ou são iguais? Por minuto. Quem acha que é por minuto? 500 km por minuto é mais rápido, né, pessoal? É uma velocidade maior. Repare que na física você não vai olhar só para o número, você vai olhar para o número e para o significado. Repare, 500 km por minuto, você a cada minuto, você está percorrendo a distância de 500 quilômetros. Já 500 km por hora, você está percorrendo a cada hora 500 quilômetros, certo? Então, quanto menor o tempo, maior a velocidade, né? O tempo é menor aqui em minuto. Minuto não é menor do que hora, então a velocidade é maior, certo? Agora, maior quanto? Se eu quisesse comparar 500 quilômetros por hora com 500 quilômetros por minuto, como é que eu faria para comparar? Tem duas maneiras. Ou você transforma 500 quilômetros por minuto em quilômetros por hora, ou você transforma 500 quilômetros por hora em quilômetro por minuto. É fácil. Fica para casa essa atividade, tá bom? Vocês me perguntam na aula de sexta-feira, de amanhã, tá? Fica para casa essa perguntinha. Só para quem quiser, não é obrigado. A pergunta é: compare a velocidade 500 km por hora e 500 km por minuto, explicando por que 500 km por minuto é maior que porque 500 km por minuto é maior do que 500 km por hora, tá? Então você vai comparar. Você tem que deixar as duas na mesma unidade. Fica para casa, tá bom? Então vamos lá. O que significa a palavra uniformemente? Vou pegar aqui o laser. Uniformemente significa que a velocidade ela vai variar da mesma forma aumentando ou da mesma forma diminuindo. Como assim? Vocês vão ver já. Explico já. Então, quando isso acontece, eu digo que o móvel tem uma aceleração escalar constante. E ela é diferente de zero. Diferente de zero significa que ela não pode ser zero, porque se ela for zero, eu não vou ter um movimento variado. Eu vou ter um movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda com o tempo. Por exemplo, você está viajando e durante um trecho da viagem, um trecho bem reto, assim, por exemplo, Petrolina. Quando você viaja de Petrolina para Cabrobó, tem uns trechos que são bem reto, né? Não tem muita curva, não tem buraco. Então ali você está com a velocidade constante. Então digamos que o ônibus está a 60 km por hora. Significa o quê? Que quando eu olhei para o relógio agora, por exemplo, 8h25, ele está a 60 km por hora. Quando eu olhei 8h26, ele estava a 60 km por hora. Quando eu olhei 8h28, 8h30, 8h50, ele está a 60 km por hora. Ou seja, ele está com a mesma velocidade todo o tempo. Quando ele está com a mesma velocidade todo o tempo, ele está com o movimento uniforme. É esse caso aqui, ó. Olha o que esse gráfico está dizendo. Olha como é que você interpreta esse gráfico. Isso aqui é um gráfico. Você vai interpretar assim, ó. O eixo vertical, ou eixo Y, ou eixo das ordenadas, o eixo é da velocidade, tá? O eixo X, ou eixo das abscissas, é o eixo do tempo, medido em segundo. E a velocidade em metros por segundo. Você lê aqui metros por segundo. Esse número 30 está dizendo o quê? E esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que você interpreta. Você vai interpretar assim, ó. À medida que o tempo está passando, a velocidade do objeto é a mesma. Qual é a velocidade? 30 metros por segundo. Observe, se eu pegar em 0 segundo, qual é a velocidade do objeto? 30. Se eu pegar em 1 segundo, também é 30. Em 2, 30. Em 5, 30. A velocidade não muda com o tempo. Certo, pessoal? Então, nós dizemos que esse movimento aqui, quando a velocidade não muda com o tempo, que é esse caso que eu falei do ônibus viajando, por exemplo, de Petrolina para Salvador, ou para Cabrobó, ou um ciclista pedalando num trecho aí na orla de Juazeiro. Então, por exemplo, ele está sempre aí pedalando tranquilamente, aquilo é velocidade constante. Ele está com a velocidade o tempo todo igual.
Quando a velocidade é constante, não tem aceleração. Porque acelerar é a velocidade aumentar ou diminuir. Olha esse caso aqui agora. Esse aqui, eu vou colocar o móvel C agora. Observe, em um segundo, quando você olhou para um relógio e passou um segundo no cronômetro, a velocidade do móvel é 10 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade agora é 20. Em 3 é 30. Em 4, 40. Em 5, 50. Em 6 é quanto? Em 6 é quanto? Quem pode falar? 60. 60. Muito bem, Marcelo. Em 6 é 60. Isso. Essa velocidade, pessoal, ela está aumentando a mesma coisa a cada mesmo tempo. Então, nós dizemos que esse movimento ele é uniformemente. Agora, por que variado? Porque ele pode ser uniformemente acelerado, se a velocidade aumentar, que é o caso desse móvel aqui, ou retardado, se a velocidade diminuir. Certo? O módulo, ou seja, o valor da velocidade. Observe que à medida que o tempo passa aqui, o módulo da velocidade, o valor da velocidade, ele aumenta com o tempo. Então, nós dizemos que esse movimento é uniformemente acelerado. Se fosse um movimento que a velocidade fosse diminuindo, ele seria o módulo dela, ele seria movimento uniformemente retardado. A palavra retardado na física significa diminuir a velocidade, tá bom? Agora observe esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu posso dizer que ele é um movimento variado, ou seja, ele é um movimento acelerado, mas ele não é uniformemente. Observe agora o móvel B e o móvel C. Olhe para os dois, veja se tem diferença. O aluno pode falar, professor, é porque tem essas curvinhas? É, justamente. Porque olha só o que é que está acontecendo. Aqui está dizendo que em um segundo, a velocidade passou de 0 para 5. Aumentou 5, não foi? Agora repare quando deu 2 segundos, ou seja, depois de um segundo de novo, porque daqui para cá são um segundo. Observe o laser aí, viu? Daqui para cá são um segundo. Ora, se do 0 para o 1 é um segundo e a velocidade aumentou 5, de 1 para o 2 também é um segundo. Era para aumentar 5. Aqui era para ser quanto? Quanto era para ser aqui a velocidade? 10. 10. Está marcando quanto? 15. Então ele não aumentou a mesma coisa que aumentou logo. Aqui aumentou a mesma coisa sempre, ó. Aqui de 0 para 1, 1 segundo. A velocidade aumentou de 0 para 10. 10. Aqui de 1 para 2, 1 segundo. A velocidade aumentou quanto? 10 para 20? 10. Aqui de 2 para 3, aumentou quanto tempo? 1 segundo. Se passar 1 segundo, que é o delta T. Delta T. Quanto é o delta V? Delta V é você diminuir essa velocidade dessa. Quanto dá? 10 metros por segundo. Então, tá aqui está uniformemente. Então, a gente diz que o movimento aqui é uniformemente acelerado. Já aqui, ele não é uniformemente. Eu digo só que o movimento aqui é acelerado, tá vendo? Porque ele não está aumentando a mesma coisa, ó. Aqui passa 1 segundo de novo. Olha para quanto vai a velocidade. De 15 para 28. Aumentou 13. Depois de 28 para 37. Depois aumentou menos do que aumentou antes. Né? De 37 para 42 aumentou 5. E antes tem aumentado 13. Aqui no caso 9, né? Tem aumentado 9. Aqui aumentou 13. Ou seja, está uma bagunça, mas está aumentando. Então a gente disse que esse movimento aqui. Opa, voltando. Desculpe. Peraí, viu? A gente disse que esse movimento aqui é um movimento acelerado. Ok? Vamos para essa tabela. Nessa tabela, olha o que é que eu fiz. Eu peguei exatamente esse gráfico e coloquei numa tabela. Vê se vocês estão entendendo. Ó, coloquei tempo. Coloquei velocidade m barra s, que significa metros por segundo. Está aqui. Aí, o tempo, eu vou escrever o que eu estou vendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. E as suas respectivas velocidades. 0, a velocidade é 0. Né? Porque está começando na origem. 1, a velocidade é 10, ó. Aqui, aliás, aqui eu botei 1,5, não foi o mesmo gráfico, não. Eu fiz uma tabela parecida, tá? Aqui, se eu tivesse colocado aqui, se fosse obedecendo o gráfico, aqui 1 eu ia colocar 10, 2 eu ia colocar 20, 3 eu ia colocar 30. Então, esse móvel daqui, ele está obedecendo qual? É esse gráfico aqui, ó. Aqui era para ser móvel... Deixa eu só alterar aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? Aqui é para ser móvel B. Aqui é o móvel B. E aqui é o móvel C. Agora tá certo. Vamos lá. Agora tá certinho. É o gráfico, mas eu só errei o móvel ali, tá?
Pronto, vamos lá. O móvel B, ó. O móvel B está aqui, ó. 0 é 0, 1 é 5, ó. Tá vendo? 2 é 15, 3 é 28, 4 é 37, 5 é 42. Alguma dúvida nessa tabela olhando para o gráfico? Não. Beleza. Vamos para o próximo. Móvel C. Móvel C está obedecendo esse gráfico aqui, tá vendo aí, ó? Esse gráfico aqui de baixo. Esse, né? Agora repare o que eu vou fazer. Escolhendo dois tempos quaisquer das tabelas acima, duas vezes, encontre o módulo da aceleração escalar. Sugestão. Veja o que ele disse, ó. Escolhendo dois tempos quaisquer das tabelas acima. Dois tempos quaisquer. Por exemplo, eu vou olhar de 1 a 3, de 2 a 4. Professor, posso escolher de 0 a 5? Pode. De 0 a 5. De 2 a 5. Dois tempos quaisquer, tá? Você que escolhe. Não tem problema ser pulando um, não. Aqui eu fiz um, pulei o 2 e escolhi 3, né? Então ficou de 1 a 3. Aqui eu fiz 2, pulei o 3 e escolhi 4. Ficou de 2 a 4. Tanto faz. Você pode escolher de 0 a 5, de 1 a 5, de 2 a 3, de 2 a 4, tá bom? Aqui vai ser como sugestão. Vamos ver como é que a gente calcula o módulo da aceleração escalar. A gente viu a fórmula aula passada. Olha, aceleração escalar, a fórmula é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos lá? Variação da velocidade é o quê? É a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, nessa tabela aqui, quem é a velocidade final? É aquela que está no último tempo, o tempo final. Ó. Quanto é? Velocidade final, 42. E o tempo inicial? 0. Né? Desculpe, a velocidade inicial, 0. E os tempos? O inicial e o final? O inicial é 0, o final é 5. Se eu pegar do começo ao final, se eu pegar intermediário, tanto faz. Esse final aqui é o final que você está observando. Não precisa ser o final da tabela. E esse inicial é o inicial que você está observando. Não precisa ser o inicial da tabela. Porque se for o inicial final da tabela, você está pegando tempo final da tabela, 5. É esse cara aqui que você achou. Ó. Tempo inicial da tabela, 0. Né? Velocidade final da tabela, 42. Velocidade inicial, 0. Tanto faz. Eu escolhi dois tempos quaisquer. Eu vou obedecer como está aqui. Vamos lá. Olha o que eu fiz. Ó. Eu peguei o tempo 3 e 1. Ó. Então, eu vou olhar para a tabela de cima. O tempo de 1 a 3. Ó. De 1 a 3. Vamos lá. Olha só. Olha para a tabela de cima, tá? Móvel B. De 1 a 3. Olha o cálculo como é simples. Você vai pegar a velocidade final. Olhando de 1 a 3. Aí você marca aí. Dá um print, viu? De 1 a 3. Olhando aí. Pega o caderninho. Velocidade em 3. Quanto é? 28. Tá aqui, ó. Tá vendo? Velocidade agora no tempo 1. No tempo 1. Quanto é a velocidade? 5. Tá vendo aí? Pronto. Tempo final menos tempo inicial. Como eu olhei de 1 a 3, é 3 menos 1. Tá aqui, ó. 3 menos 1 dá 2 segundos. E 28 menos 3 dá 23 metros por segundo, né? Porque aqui é a velocidade, aqui é o tempo. Quando você chega na matemática, você vai fazer o seguinte, você vai dividir 23 por 2. 23 dividido por 2, quanto dá? 11,5. Divida aí na calculadora. Isso daqui é o quê? Ó? Metros barra S, eu escrevi metros barra S. Dividido por S, dividido por S. Aqui, como é que você faz a conta? Você multiplica o primeiro pelo inverso do segundo, né? Quando você multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo, vai ficar metro por segundo vezes 1 sobre S. Não é o inverso disso aqui? Então fica S duas vezes no denominador. S duas vezes no denominador é S vezes S. Como é que você faz? Repete a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então vai ficar S ao quadrado. Não precisa se preocupar com isso aqui. Isso aqui é porque é a primeira vez que eu estou mostrando. Você vai lembrar que a aceleração escalar, para eu encontrar ela, a unidade é sempre a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Como a distância está em metros e o tempo está em segundos, então fica metros por segundo ao quadrado. Sempre. Entendeu? Então, eu encontrei a aceleração de 1 a 3. Agora, eu vou encontrar a aceleração de 4 a 2. Ó. De 2 a 4, no caso. Né? De 2 segundos a 4 segundos. Na mesma tabela. Repare. De 2 a 4 segundos. 2 a 4. Foi a sugestão que eu dei? Velocidade em 4. Quanto é a velocidade? 37, ó. É a final. Em 2 agora, quanto é a velocidade? Olhando para 2 segundos. 15, ó. Tá aqui, ó. 15. E o tempo 4 menos 2, porque eu estou olhando agora de 2 a 4.
Você escolhe, viu, pessoal? Qualquer um, é como dar nome para um bicho. Você escolhe o nome que você quer dar. Então, pronto. 37 menos 15, 22. 4 menos 2, 2. Quanto é que dá 22 dividido por 2? 11. 11 metros por segundo ao quadrado. Eu pergunto, esses dois resultados deram iguais? Não. Então, o movimento não é uniformemente. Ah, professor. Então, quer dizer que se eu quiser saber se o movimento é uniformemente ou não, eu vou fazer essa continha aqui, é? Isso mesmo, meu filho. Você vai fazer essa continha aqui. Você vai pegar dois tempos quaisquer na tabelinha. Vamos supor que a questão que é assim. Um móvel se deslocou de acordo com a tabela abaixo. Aí, letra A. Esse móvel apresenta movimento uniformemente acelerado. Esse móvel apresenta movimento acelerado. Esse móvel apresenta movimento uniforme. Já dá para você saber, né? Movimento uniforme, a velocidade não muda. Aqui a velocidade está mudando. Então já sei que não é uniforme. É uniformemente acelerado? É, porque está aumentando. Mas é uniformemente acelerado ou é só acelerado? Entendeu? Repetindo. Esse movimento aqui olhando para a tabela, ele é movimento acelerado ou é um movimento uniformemente acelerado? Uniformemente acelerado não é, meu filho. Por quê, professor? Porque para ser uniformemente acelerado, ele teria que dar o mesmo valor. E ele não deu o mesmo valor, pessoal. Ele deu 11,5 e 11. Tá claro? Hein, pessoal? Fala aí. Só fala um aluno. Eu não sei se os outros estão. Eu entendi. Beleza. Beleza. Olha, o aluno que está entendendo, se quiser no grupo, fica à vontade. Qual é seu nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Se você quiser se Oi. oferecer como ajudar os alunos a tirar dúvida de alguma coisa que tenha passado, se você quiser, você fica à vontade, tá? Nas aulas que não são síncronas, assíncronas, você me avisa, se algum grupo quiser, para você dar uma explicação para eles, e você abre um link no Google Meet. Se você não tiver o Google Meet instalado, aí eu mando para você, e você ganha um ponto por fora nas avaliações, tá? Que eu vou marcar já na sexta-feira a avaliação da gente para a semana que vem. Você vai ver como é que é, tá? É uma avaliação online, que nós vamos fazer online, tá bom? Tem atividades que já fizeram, depois vai ter uma avaliação online, tá bom? Mas fique tranquilo, isso aí se você quiser, beleza? Então Tá. vamos lá. Porque é o seguinte, pessoal, olha, não dá tempo da gente revisar o conteúdo todo. Então, se vocês estão achando que quando chegar perto da prova, se tiver uma prova que vai ter, eu vou revisar o conteúdo todo, não vai dar tempo. Esqueça que não dá tempo. Certo? Esqueça. Até porque o tempo é muito curto, as aulas só vão até dia 21, né? Não é isso? Então, assim, até lá a gente tem que fechar tudo. Então, assim, é melhor vocês irem procurando, assistir os vídeos, vai lá no Google, quem ainda não pegou nada, que eu sei que tem aluno nessa situação, vai lá no Google Sala de Aula, pega desde o comecinho um videozinho, assiste, tá entendendo? Faz o negocinho direito. A atividade já passou do prazo, entrega na repescagem. É melhor entregar fora do prazo do que não entregar. Certo? Do que não entregar. Se não entregar, é zero. Se entregar, vai ter nota, não vai ter a mesma nota do pessoal que entregou no prazo, né? A nota tem 30% menor, alguma coisa assim que eu boto aqui. Mas entregue, certo? Porque tem muita aluno que fica assim, não estuda, não tem tempo, bota outras coisas como prioridade, aí quando chega esse professor, só para fazer uma revisão, não dá, não dá, cara, não dá tempo, certo? Não dá. A revisão é na própria aula, durante a própria aula, certo? Beleza? Bom, eu quero saber se vocês estão assistindo o vídeo. Pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo do meu canal, repescagem só para quem tem atestado, não? Não. Não, 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 não. Quem tem atestado médico faz a atividade valendo integral. Por exemplo, se eu passei a atividade para ser entregue até sexta-feira e você não entregou porque estava com atestado, se foi naquele período que eu passei, por exemplo, a atividade foi até sexta, você adoeceu na quinta, tá? E teve atestado de um dia até sexta, no caso, ou na própria sexta-feira, ou teve atestado 2 dias adoecendo na quarta, né? Ou 3 dias adoecendo na terça. Eu avalio o atestado, você manda para mim no privado.
Aí você tem direito a entregar, mas tem que me avisar imediatamente, né? Adoeceu, já enviou. Não é adoecer, a pessoa tem um atestado aí que eu esqueci, não. Aí você tem direito a fazer a atividade, entregar fora do prazo e vai ter a pontuação integral. Se a atividade vale 5 e você entregou fora do prazo, ela vai valer 3,5, 30% a menos, no máximo, né? Mas se você entregou fora do prazo, mas tem atestado, vai valer 5. Entendeu agora, José Rolando? Ficou claro? Hein, Zé Rolando? Diga aí. Sim, né? Beleza? Então, beleza, Zé Rolando. Então, pessoal, é entregar. Entregar a atividade, certo? Não esqueça de entregar a atividade. Outra coisa, já deve ter saído para vocês alguns vídeos daquela lista de exercício que eu passei. Aquela lista de exercício é para vocês estudarem, porque a minha prova se baseia também nos vídeos que vocês estão assistindo. Aqui tá lá. Não fique me perguntando agora que eu não sei, cara. É muitas turmas, muita gente. Você olha lá o que tá lá. O que é para entregar, Mariana? É só o que tá lá marcando. O que eu marquei lá é para entregar. Eu soltei aqui que eu vou passar outra atividade, que eu vou fazer uma avaliação também. Eu vou colocar tudo lá, não fica nada assim de boca, não. Eu sou bem organizadozinho, vai estar tudo direitinho lá. As instruções são claras, leia com calma, que não tem problema. Se tiver alguma dúvida, pergunta no grupo. Se algum aluno já souber, ele já responde. Se ninguém responder, eu, no momento que eu acessar o WhatsApp, eu respondo. Que eu já disse que eu não fico colado no WhatsApp o tempo todo. Eu fico colado com o celular, mas não fico olhando o WhatsApp o tempo todo. Não dá, certo? Não dá para eu olhar, certo? Não, eu não vou fazer mais nada. Então, continuando. Então, assista aqueles vídeos do meu canal que eu estou passando. Quem se inscreveu no canal vai receber a notificação. Quem não recebeu a notificação é porque não se inscreveu no canal. Tá lá no grupo onde foi que eu coloquei o canal. Algum aluno ali, se começar a procurar, acha. Curte também o canal, porque você curtindo, esse vídeo ele fica aparecendo mais vezes para você, entendeu? Desse mesmo assunto. Não só o meu vídeo, como o YouTube vai sugerir outros vídeos para você com o mesmo conteúdo, com conteúdo parecido, certo? Então, é tranquilo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, agora, vamos fazer, então, olha, diferentes resultados para o móvel A, né? Agora, vamos fazer essa aceleração escalar do móvel C, tá bom? Isso aqui foi o móvel A. Vamos fazer agora do móvel C. O móvel C, eu vou pegar a mesma coisa, vou olhar de 1 a 3 segundos, olha lá, vou olhar de 1 a 3 segundos, vamos lá. Em 3 segundos, quanto é a velocidade? 30, né? Aqui, ó, 30. Menos, porque a fórmula é sempre assim, a velocidade final menos a inicial. A final é no tempo final, a inicial é no tempo inicial, que você, aluno, escolhe. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou pegar a velocidade final em 3 segundos, é 30, menos a velocidade inicial em 1 segundo, que eu estou olhando de 1 para 3. Professor, poderia ter olhado de 1 para 4? Pode, meu filho, pode olhar sim, fique tranquilo. Isso é muito fácil. Isso é mais fácil do que tirar bala da boca de criança. Mas vamos lá. Então, 30 menos 10, 20, né? E o tempo? Eu estou olhando de 1 para 3, 3 menos 1, 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Isso aqui é só explicando por que aparece isso, ok? É sempre assim, metro por segundo ao quadrado. Vamos agora escolher os outros dois tempos, de 2 a 4. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Olha, de 2 a 4 agora. Em 4, quanto é a velocidade? 40. Em 2, quanto é a velocidade? 20. 4 menos 2? 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. Deu o mesmo resultado? Deu, né? Que movimento é esse? O movimento da tabela C. Uniformemente acelerado. Lembra que eu falei que variado pode ser acelerado ou retardado? Por que aqui é uniformemente acelerado? Porque a aceleração tem módulo positivo. Ou, em outras palavras, a velocidade está aumentando. Deu para entender a diferença entre movimento variado e movimento uniformemente variado, pessoal? No caso do exemplo, movimento acelerado e movimento uniformemente acelerado, deu ou não? Hum, eu vou colocar uma tabelinha aqui, um negocinho aqui para escrever aqui que é móvel. Aqui eu botei móvel A, aqui é móvel B, né? Móvel B. E aí, pessoal, tô esperando vocês falarem aí. Tudo tranquilo aí?
Deu para entender? Bom, tranquilo, né? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu passar isso aqui. Deram print aí, né? Deram um printzinho. Tranquilo? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos passar por uma parte que não é difícil, é tranquila, mas exige que você preste atenção nos detalhezinhos. Nós vamos entender a diferença entre as componentes da aceleração. Porque, olha só, até agora nós vimos a aceleração escalar, né? Existe agora a aceleração vetorial. Aí a aceleração vetorial tem três acelerações vetoriais, que na realidade é a aceleração real, né? Real quer dizer que realmente acontece no movimento. Lembra que quando a gente vai resolver um problema da física, nós temos que ter uma coerência no que a gente vai avaliar e a gente faz simplificações, nós não podemos simplificar demais, né? Então, o que é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta e a aceleração vetorial? Vamos começar com a tangencial. Presta atenção. A aceleração tangencial, como o próprio nome diz, está relacionada com as variações de intensidade da velocidade vetorial, de forma que ela é tangente ao movimento. E ela tem a mesma direção se o movimento é acelerado e direção contrária se o movimento é retardado. Vou explicar aqui o que é. Vamos supor que o móvel ele está fazendo esse movimento aqui curvo, certo? E eu escolhi um ponto qualquer, esse ponto aqui, ó, que tem essa bolinha preta, tá bom? Esse ponto aqui. Como é que fica a velocidade nesse ponto? Olha, esquece o vetor verde, olha só para o vetorzinho azul. A velocidade é uma reta tangente. Então, como ele está se movimentando para lá, a velocidade é tangente, ela vai para lá. O tamanho do vetor é qualquer tamanho. Ele colocou esse tamanho aí, tá? Esse tamanho aí. Agora, observe, se ele falar que o movimento ele é acelerado, você vai traçar a aceleração tangencial também tangente e apontando na mesma direção e sentido da velocidade. Tranquilo? Simples, né? E quando o movimento é retardado? O movimento é retardado, a velocidade ela continua para lá. Mas como ele está retardando, a velocidade tem módulo reduzindo. Então, a gente explica fisicamente que é porque a aceleração tangencial ela tem a mesma direção, porém sentido contrário. É como se fosse o vetor menos v, tá? Menos v. Mas a gente não coloca do mesmo tamanho, porque a gente não sabe. Pode ser que a aceleração dê um valor igual ao valor da velocidade ou não, tá? Então a gente coloca um tamanho diferente. Pode ser maior ou menor. Então, resumindo, quando o movimento é acelerado, tá? E tá para esse lado que vocês estão vendo aí, ó. A aceleração tangencial ela tem a mesma direção e sentido da velocidade e também é tangente. Quando o movimento é retardado, ela tem a mesma direção, porém em sentido contrário. Tranquilo? Sim? Sim? Ou não? Cadê? Se pronuncia aí, pessoal. Vocês parecem que estão assistindo Ana Maria Braga, viu? Vamos lá. Agora o módulo. O módulo da aceleração tangencial, que a gente escreve barrado assim, ó, o módulo é o valor. É igual ao valor da aceleração escalar, tá? A aceleração escalar é a aceleração que ele tem no movimento, que o símbolo é essa letra grega alfa. Vocês vão entender melhor no exercício. Quando eu for explicar isso aqui. O que você tem que gravar só é assim, ó. Movimento. Se o movimento é para a direita, a aceleração tangencial concorda com a velocidade. Se o movimento é para a esquerda, desculpe, se o movimento continua sendo para a direita, mas agora é retardado, a aceleração tangencial é sempre contrária. Professor, diga. Professor, se o objeto tivesse indo... Olha para o meu dedo. Vocês estão vendo meu dedo? Alguém fala aí, sim ou não? Sim, beleza. Pronto. Sim. Vamos supor que o movimento fosse para cá. Movimento. Então a velocidade está para cá. E ele está aumentando a velocidade. A aceleração tangencial está para onde? Para cá também. Ela concorda, beleza? Vamos supor que ele agora está freando. Pronto, a aceleração tangencial. Contrária. É só isso. Indo para trás. Isso. É só isso. Beleza? Agora vamos ver o que é aceleração centrípeta. O símbolo é ACP. A aceleração centrípeta também está relacionada com as variações de direção da velocidade. Reparem, enquanto aqui está relacionada com as variações de intensidade, aqui está relacionada com as variações de direção. Opa, que é isso? Presta atenção agora. Isso aqui eu vou desenhar.
Olha, você está vendo aqui que o objeto está indo para a direita. A mesma coisinha desse. A velocidade dele está para lá, não está? Beleza? Para onde está a aceleração tangencial? Eu vou traçar um eixo. Esse é o eixo X. A aceleração tangencial, ela acompanha o objeto, né? Certo? Aqui é a velocidade ainda. Aqui eu tracei outro eixo. Tá bom? Então, olha. A aceleração centrípeta, ela vai apontar sempre para o centro do movimento. Se o movimento circular esse aqui, ela está apontando para o centro. Ó. Então, a aceleração centrípeta é essa. Porque o ponto é esse. Então, ela vai apontar para o centro aqui. Se o ponto fosse esse aqui, ó, ela ia apontar para o centro de lá para cá. Desse jeito, ó. Daqui para cá, ó. Desse jeito aqui. Certo? No caso, o centro tá aqui, né? Assim, ó. Certo? E apontar para cá. Então, a aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro. Para eu calcular ela, eu vou fazer o quadrado da velocidade dividido pelo raio da circunferência. Aqui eu não faço cálculo nenhum. Aqui só olhar o valor da aceleração. O valor da aceleração que ele der é o valor da aceleração tangencial. Só lembrando que se o movimento é acelerado, está na mesma direção em sentido. Se o movimento é retardado, está na mesma direção, sentido contrário. Já a aceleração centrípeta, para eu calcular ela, eu vou pegar a velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo valor do raio. E ela aponta sempre para o centro. Certo? Sempre. Repare esse exemplo aqui da roda gigante. Uma menina está em uma roda gigante que gira no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, professor, o que é isso? Sentido horário, você olha para o ponteiro do relógio. Geralmente os relógios hoje são digitais, né? Você olha para o ponteiro do relógio. Sentido horário é esse sentido aqui. Horário. Anti-horário é o contrário. Tá? Anti-horário ele gira para a esquerda. Ele gira para o lado do seu peito, do seu coração. Colocando sua mão aqui, apontando para alguém, horário é você girar o dedo no sentido do seu peito que não tem o coração. E anti-horário é você girar o seu dedo no sentido do seu peito que tem o seu coração. Tá? Anti-horário, horário. Tá? Esse objeto aqui, ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Esse aqui. Horário, né? Horário. Isso. Vamos ver aqui a roda gigante. Repare o que eu vou fazer. Eu quero só que você desenhe um vetor que representa a velocidade vetorial da menina quando ela passar pelos pontos A, B e C. E responda, essas velocidades são iguais? Vamos lá. Pessoal, numa roda gigante, ele está dizendo aqui que a roda gigante ela gira no sentido anti-horário, que é esse movimento aqui, ó, tá vendo? Anti-horário, em movimento uniforme. Observe, ele não falou que era movimento uniformemente variado. É movimento uniforme. Mas olha só, isso é quando a roda gigante já está girando, né? Que é esse caso aí. Ele quer que você diga como estão os vetores. Você desenhar os vetores no ponto A, B e C. É só você colocar a tangente, ó. No ponto A, ali a tangente. Viu a tangente? É uma reta que vai apontar para esse lado aqui, ó. Você pega o ponto A e faz uma reta tangente. Você não vai jogar para dentro, você vai jogar tangenciando. No ponto B, pense aí direitinho onde vai estar o ponto B. Tá aqui, ó. Como vai estar o vetor? Olha lá, vou fazer agora. Viu? Aí, ponto B. E no ponto C, como vai estar ele? Olha aí. Tranquilo? Então isso aí é só para desenhar. Só isso, professor? Só isso. É só para você desenhar como se comportam os vetores nos pontos A, B e C. Agora o detalhe. Por que eles têm o mesmo tamanho? Por que os tamanhos deles não estão diferentes? Esse está igual a esse, está igual a esse. Porque ele falou que o movimento é uniforme. O movimento uniforme, a velocidade não muda. Ok? Tranquilo? Beleza? É o módulo. Deu um print aí, viu? Beleza, beleza. Deu um print aí. Vamos passar para o próximo. Agora vamos para o conceito de velocidade de aceleração vetorial média. É a variação da velocidade no tempo. Pessoal, aqui é o seguinte. Me diga mesmo, você acha que esse movimento aqui, ele é uniforme? Não, ele não me Ele está girando e vai aumentando a forma do giro, né? Então ele está mudando a velocidade. Sendo que nesse trecho daqui para cá, ele está com a mesma velocidade, né? Daqui para cá, ó, que é esse semicírculo. Porque no ponto P1 e no ponto P2, ele colocou os dois vetores com o mesmo tamanho, o mesmo módulo, certo? Ponto P1 e P2, ó, eles têm o mesmo módulo, beleza? Aí repare, eu quero que você calcule a variação da velocidade no tempo. Eu já vou terminar a aula, só me dê mais 2 minutinhos, tá? No máximo.
A variação da velocidade, pessoal, é sempre assim. A velocidade final menos inicial. Variação do tempo. Tempo final menos inicial. Variação de qualquer coisa. Qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Como eu quero a variação da velocidade, eu vou pegar a velocidade final, que no caso, nesse movimento aqui, vocês estão vendo que começou de 1, P1 até P2. Então eu vou pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. Sendo que isso aqui é um vetor, né? Olha como eu vou fazer isso desenhando. Como essa equação vetorial está desse jeito, a gente sabe que quando eu subtraio um vetor de outro, é a mesma coisa de eu somar com o simétrico dele, né? Não é? Fazer V2 menos V1 é colocar mais o simétrico de V1. E o que é o simétrico mesmo? É você manter o vetor com a mesma direção, mesmo módulo, mesma direção e o sentido contrário. Ok, pessoal? Então, olha só. O vetor V2 está aqui. Porque, olha como é que eu vou desenhar. Eu espero que vocês tenham aprendido isso. Regra do polígono e do paralelogramo. A gente viu isso. Ó, eu quero fazer V2 menos V1. É a mesma coisa de ser V2 mais menos V1. Então, eu vou desenhar primeiro V2. Ó o V2 lá, ó. Desenhei ele. E agora eu vou desenhar menos V1. O que é menos V1? É o V1 como está aqui, invertido, né? Olha aí. Fiz o menos V1 ou não fiz? Fiz. O que é a variação? Eu vou ligar o início para o final. E se ele começou aqui, ele terminou ali. A variação é esse cara aqui, ó. É ou não é? Acabei de achar a variação da velocidade. Certo? Beleza? Aí o que é a aceleração média vetorial? Ou seja, a aceleração vetorial média, tanto faz. É você pegar essa variação do vetor e dividir pelo tempo. Tá? Só isso. Ok? Entendi. Só isso. Esse é um conceito vetorial. Vamos agora aos componentes de aceleração de novo. Ó, eu tenho um movimento curvo e a trajetória é essa. Estou terminando, viu? É só esse slide aqui. Terminou esse slide, termina a aula. E eu quero, nesse ponto aqui, encontrar os componentes da aceleração. Primeiro eu vou traçar o eixo X e vou traçar a aceleração tangencial. Por que a aceleração tangencial está para lá? Porque o movimento do objeto está para lá, tá? Tá bom? O movimento está para lá. Tá aí a aceleração tangencial. Ela acompanha o movimento, não é isso? Vocês viram isso? Agora eu vou traçar o outro eixo, que é chamado de eixo normal, ou eixo que passa pelo centro, que é perpendicular a esse eixo de cá. E vou traçar a aceleração normal, também chamada de aceleração centrípeta. É essa daqui. Como é que eu acho as componentes? Regra do paralelogramo. Traço as duas retas paralelas, né? Essa linha paralela a essa e essa paralela a essa de cá. E vou unir da origem das duas acelerações até a ponta. Essa é chamada aceleração resultante ou aceleração vetorial. Então, resumindo, tem a aceleração tangencial, tem a aceleração centrípeta ou normal, tanto faz, ela é chamada de centrípeta ou normal. Quem é a aceleração resultante ou vetorial? Mesma coisa, ligada aqui para cá, né? Tá aí ela. Beleza até aí? Olha a notação. Tanto faz você escrever aceleração vetorial ou simplesmente A, com um vetorzinho em cima, viu? Tanto faz você escrever aceleração centrípeta ou AN, com um vetorzinho. Ok, pessoal? Isso é a notação, é como você escreve, ou um ou outro. Pode aparecer das duas maneiras no livro. Agora vamos ver as equações vetoriais. Qual é a equação vetorial aqui? Por exemplo, essa equação vetorial, olhando para esses três vetores aqui, a equação vetorial é ΔV igual a V2 menos V1, né? Aqui, ó. Só escrever esse e esse outro aqui. Qual é a equação vetorial desse vetor aqui, ó? A aceleração vetorial, que é esse cara aqui, é AT mais AN, né? Na equação vetorial dela. Quem é a equação vetorial aqui? AV é igual a aceleração tangencial mais a aceleração normal. E suas respectivas equações, os módulos são quem? Pessoal, isso daqui forma um triângulo retângulo? Sim ou não? Isso aqui forma um triângulo retângulo? Sim, né? Eu só não coloquei aqui o retângulo, mas forma. Então, como é que eu vou achar esse cara aqui se eu quiser encontrar ele? Aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, aceleração vetorial, é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração normal ao quadrado. Não é isso? É. Agora, vamos usar outra notação. Eu usei a V e usei a N, né? A V e a N. Agora eu vou usar A e a CP. É a mesma coisa, ó. Outra maneira de escrever é, se eu não quiser escrever AV, eu escrevo A, tá vendo? Ó? AV ou A. AT eu repito
e no lugar de AN, eu escrevo ACP. É a outra maneira de escrever. E aqui fica como A ao quadrado, ou seja, no lugar de AV eu escrevi A, é igual a T ao quadrado mais ACP ao quadrado. Então, essas duas equações, elas se equivalem. Tá? Beleza? Pronto. Só esse slide aqui para finalizar. Só esse slide, porque a gente começou 8h10, né? Eu sei que é 50 minutos, mas só para finalizar aqui, que a gente conversou um pouquinho, eu fiquei conversando um pouquinho com vocês sobre animar vocês, vocês estudarem mais. Esse slide aqui é bem rapidinho. Querem dar um print aqui nessa tela? Deram print? Sim ou não? Pronto, João Manuel deu print. Pessoal, isso aqui é fácil demais. Ó, aqui é só para você gravar o seguinte. No frigir dos ovos, o vestibular vai pedir assim. Toda vez que o movimento vai fazendo uma curva, vai ter dois vetorzinhos. Um na direção do movimento e um apontando para o centro. Só isso. Tá? E a fórmula é o teorema de Pitágoras. É só isso. Se você vai só decorar aí em casa ou gravar, os símbolos, a aceleração centrípeta é chamada de AN ou ACP, né? Tá aqui. E a aceleração vetorial, que é a resultante, é chamada de A ou AV. Só isso. Não tem dificuldade. Observe esse movimento aqui. É o movimento circular uniformemente variado. Observe o detalhe que eu estou falando. Se eu estou falando que é uniformemente variado, eu estou dizendo que a velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir, certo? Preste atenção nesse caso aqui. Ó. Eu tracei a velocidade vetorial no ponto P. Olha ela aí. Nesse primeira bolinha aqui, que eu chamei de ponto P. Depois, na segunda bolinha, tracei a outra velocidade. Aí observe que é tangente. Vou traçar a terceira. Vê se vocês sabem onde é que ela vai. A terceira aqui, ó. Olha ela aí. E agora eu vou traçar a quarta aqui, ó. Olha ela. Me diz uma coisa. Esse movimento aí, ele é uniformemente acelerado ou uniformemente retardado? Fale aí no microfone. Acelerado ou retardado? Fala aí, pessoal. Esse movimento que eu acabei de mostrar aqui, ele é acelerado ou retardado? Não dá para dizer. Vou repetir, ó. Isso aí, se eu pedisse assim, um corpo executa um movimento circular conforme uma figura abaixo. Trace uma atividade para casa para vocês fazerem, tirar foto e enviar no Google Sala de Aula. Trace os vetores e velocidades. Olha ele aqui, ó. Traçou. É pegar uma régua e fazer uma tangente. Eu quero que vocês falem para mim se esse movimento é acelerado ou retardado. Alguém pode falar? Acelerado. Acelerado. Por quê? Porque o vetor da velocidade é cada vez mais. Ó, não é isso? Beleza? É. Pronto. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Vamos traçar a aceleração tangencial e a aceleração normal. Vamos lá? Vamos lá. Aceleração tangencial nesse ponto. Olha aqui, ó. Por que ela está para cima? Porque se o movimento é acelerado, ela concorda com o movimento, não é assim? Ela não é tangente? É. A centrípeta agora. Sim. A centrípeta apontando para onde? Pro centro. No centro. Olha agora a resultante. Eu passo uma paralela com essa. É só fazer um quadrado, pessoal. Um quadrado aqui. E agora fazer a ligação, ó. Olha a resultante aí, ó. Tranquilo até aí? Beleza, Sim. né? Agora olha essa outra aqui. Esse movimento aqui é acelerado ou retardado? Esse. Isso aí é retardado. Veja se tem algum erro aqui desse. Veja se tem algum erro aqui. Passei a aceleração centrípeta, não foi? Mudou alguma coisa aqui. Tá correto? Tá. Agora me diga, a aceleração tangencial eu coloquei para esse lado. Tá correto isso? Coloquei para esse lado aqui. Tá correta a aceleração tangencial? Não. Por quê? Porque se o movimento é retardado, a velocidade está diminuindo. Ele tem que voltar. A aceleração tangencial tem que ser ao contrário, viu, pessoal? É só isso, pessoal, que eu quero que vocês tenham aprendido. Beleza? Então, por hoje é isso aqui, certo? Eu agradeço vocês a atenção. Peço que vocês assistam o vídeo no canal, certo, pessoal? Eu já passei uns vídeos aí no canal, parece que vai sair mais um hoje, tá? Eu tô fazendo videozinhos curtos, que eu resolvo questões, tá bom? É questões aplicativas, certo? Sempre com algum assunto que vai servir para vocês entenderem o assunto que a gente tá vendo. É uma aplicação mesmo.
Aquela lista de exercícios, se você começar a assistir os vídeos, você vai conseguir resolver aquela lista de exercício também, certo? E repetindo, quem não assistiu vídeo nenhum, por favor, pessoal, dá uma paradinha aí, se organiza, que dá tempo ainda. Começa a assistir, tá bom? Amanhã nós vamos ter aula. Eu já vou marcar a atividade, uma prova, né? Para a gente fazer uma prova online. Vocês vão fazer online, tá? De forma síncrona, para a semana que vem, tá bom? Então, assim, é tranquilo. Vocês vão poder fazer a prova online, consultando o que vocês tiverem aí, aí, né? Online, né? Mas vai ser individual. É a prova online individual. Vocês vão poder consultar, vou dizer todas as instruções. Estou só adiantando, viu, pessoal? Vocês vão poder consultar o material de vocês agora. Tem que fazer naquele tempo. Se você não fizer atividade naquele tempo, vai ter o tempo da prova fechar. Quando fechar a prova, infelizmente, não pode fazer mais. A nota vai ficar até ali. Se você não tiver enviado a prova, vai ser 0. Certo? Então, se ligue nisso aí. Então, para que dê tempo, é preciso... Eu vou logo adiantar. Você só vai conseguir fazer todas as questões se você estiver estudando. Se você não estiver estudando, se você não tiver estudado nada, você pode até acertar uma questão ou outra, mas... Alô, alô? Alô, minha conexão caiu. Voltou. Quantas questões eu... Travou. Travou aqui, apareceu que falhou aqui as questões. Como eu estava dizendo, as questões, pessoal, quantas são na hora, você vai ver no dia da prova, certo? A prova, veja bem, a prova não é essa semana, beleza? Essa semana eu vou marcar, a prova é essa semana que vem, certo? Provavelmente será na sexta-feira que vem, provavelmente, mas pode ser que eu marque para quarta que vem, tá bom? Mas provavelmente vai ser na sexta. Então, peço a vocês que comecem a estudar adiante, para não se prejudicar. Quem vive de chute é jogador de futebol. É verdade, pessoal. Pessoal, eu agradeço a vocês a atenção. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula! Pode sair agora que quiser, tá? Vou interromper a gravação.